Shalom, shalom, graça e paz. Estamos iniciando aqui mais um Está Escrito e hoje eu tenho certeza que o tema da nossa conversa de hoje vai inflamar aí algumas questões. Por isso eu já quero convidar você aí a compartilhar esse vídeo, a marcar um amigo. Hoje nós vamos falar sobre um assunto: como lidar com a morte. Se é que existe alguma receita, se é que a gente tem alguma maneira de lidar com ela, mas a gente vai correr aqui alguns textos para ver o que está escrito e como isso pode ajudar os nossos irmãos e irmãs. Pastor Ricardo, mais uma vez, uma semana para a gente começar aí a abrir caminho com as Escrituras. Sim, e o tema de hoje bem profundo, né, complexo, e como a gente estava conversando aqui, eu passo para todos, né, até é uma coisa que deixa a gente até meio... É o assunto que vai... A gente já estava conversando aqui, é uma coisa que bem complexo, profundo, e como a gente dizia, se é que alguém realmente sabe lidar com a morte, né, porque é algo assim que muitas pessoas às vezes têm uma compreensão, um entendimento, mas ainda não passou, mas quando vê de frente, tem uma experiência mais... a coisa fica mais complicada, aquilo que a gente pensa que conhece parece que, né, principalmente quando é uma pessoa muito próxima. Então são coisas assim que é para a gente discutir, conversar. Eu acredito, pastor Ricardo, que quem nunca experimentou ou vivenciou a partida de alguém tão próximo, talvez não possa falar com tanta propriedade acerca da morte. Acaba ficando um assunto muito raso, né? E são esferas, né, como que eu posso dizer? Porque eu falo assim, um pai, às vezes é um pai que já está idoso, a pessoa viveu lá seus 80, 90 anos, é uma coisa. Agora, quando é um pai que é novo, né, quando é um camarada que perde o pai, mas ele já tem lá seus 50 anos, já está vivo, ele já está na fase de cuidado. Tá? Agora, outra coisa é quando é um jovem, né, que está sendo cuidado. Então, eu penso que os sentimentos no momento da vida, quando a gente lida com a morte, depende muito da fase, da situação. Hoje a gente às vezes ouve algumas pessoas dizerem assim, bispo, descansou. Às vezes está passando por um momento de dor, de sofrimento, né, como a gente costuma dizer, um calvário, né, uma enfermidade longa, a pessoa... É uma coisa. Outra coisa é quando é repentino. Maneira brusca, né? Brusca, aquela coisa abrupta. Olha, a gente fala, chega... Né, é uma coisa mais... Então, essa questão de lidar com a morte, meu irmão, é uma coisa assim que... Eu não sei se a gente está preparado, se é que a gente está preparado. É engraçado, pastor Ricardo, porque o próprio Jesus, quando esteve de fato diante da morte ali no Getsemane, ele orando disse para o Pai: Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice, na ideia de se deparar de fato como homem diante da morte, né? A gente entendendo, a gente falando assim, por certo que alguém está preparado, humanamente falando, nós não estamos preparados. Eu acredito que a gente não tem ferramentas emocionais para lidar com esse momento, que é a morte, né? A gente tenta de alguma forma, tenta de alguma maneira, alguns até espiritualizam para tentar de alguma maneira atravessar o período do luto. Sim. Porque se a gente vai falar de morte, a gente também precisa lembrar do luto, que também é difícil. É um período muito importante, essa vivência do luto. Às vezes o bispo tocou num ponto aí que é fora do comum, porque às vezes essa questão da pessoa espiritualizar, né, e não é uma questão, meu irmão, minha irmã, quando a gente fala a pessoa espiritualizar essa questão, o que a gente está dizendo
é que há um processo natural do ser humano, e às vezes a pessoa ela entra numa paranoia, eu vou usar até essa palavra mais pesada, paranoia, de ser tão espiritual que ela tenta maquiar aquilo que ela está sentindo para passar para o ser espiritual, e ela foge desse momento luto, mas esse momento um dia pega ela lá na frente. As coisas vão. Então, a gente vê pessoas que às vezes não passa aquele momento como que eu posso dizer, como deveria passar, não sei porque cada um reage de uma forma, né? Mas tem pessoas que às vezes ela se fecha, ela não quer aceitar, a forma como ela não aceita é se fechando. Pessoas que passam aquele período todo não choram, elas não aceitam, elas se travam, mas depois que passa um certo tempo, aí parece que a pessoa desaba, e cai a ficha, como a gente costuma dizer, né? Cai a ficha, e a pessoa... E aí vive aquele luto tardio, né? Sim. Fora do tempo, aí acaba criando um outro problema, trazendo aquele sentimento que deveria ser para aquele momento do luto, Sim. agora já de uma forma tardia, e acaba gerando problemas seríssimos ali. Transtornos, até transtornos psicológicos, né? Porque a pessoa não consegue lidar no momento, né? Então, isso que você falou de ser tardio, deixa para um momento lá na frente, porque não consegue aceitar que é uma coisa muito dolorosa, realmente, aquilo que a gente estava falando, o momento, o grau de ligação, o momento da vida, que a pessoa está, a forma, oh meu Deus, a forma como foi. E hoje, né, a gente tem essa questão da internet. Hoje a morte, além dela ter ficado banalizada, ela também ficou explícita. Então hoje, por exemplo, aconteceu um acidente ali, a pessoa já está com uma câmera e sem pensar na família, sem pensar, já está postando foto na internet. Eu vou falar uma coisa, às vezes nem por mal, mas eu já vi acontecer uma pessoa na família e a gente correndo e os filhos estavam em casa. Os filhos estavam em casa. O parente, o ente querido, tinha saído com a ambulância para o hospital. Então, a família está sabendo que está acontecendo alguma coisa, mas nunca espera o pior. Sim. Aí chega uma pessoa, outra no hospital para saber como é que está. Essas questões de grupos do WhatsApp, veja bem, né? E aí a pessoa, não na maldade, não estou falando que, veja bem, a pessoa coloca lá no grupo, olha, fulano, acabou de falecer fulano. Eu acho que isso é uma questão que a família tem que transmitir. Porque hoje com essa questão de grupos do WhatsApp, sabe, principalmente igreja, tem pessoa que tem aí 20, 30 grupos, participa de 20, 30 grupos do WhatsApp. Aí a pessoa coloca lá, às vezes não sabe que um familiar está num daqueles grupos. Aí a notícia chega da pior forma. A pessoa não está esperando. Aí chega lá no grupo, a pessoa abre, fulano faleceu. E aí? Pega um filho, uma filha. E aquela imagem, imagina aquela foto se deparando com aquela imagem. Não é? Então, às vezes, eu acho que isso aí é uma questão muito importante da gente tocar, como lidar com a morte, como também essa questão da gente respeitar, né, o luto, a dor do outro. Não faz parte, meu irmão foi pedir, você comunica lá, não foi? Então fica tranquilo, deixa a família comunicar primeiro, deixa colocar lá, aí depois, porque hoje parece que as pessoas têm uma avidez, um desespero para ser o primeiro da notícia. Parece que bateu uma veia de jornalista em todo mundo, né? Eu vou ser o primeiro, parece que é glamuroso essa coisa. A mesma coisa que o bispo falou, aconteceu um acidente, a pessoa vai tirar uma foto. Eu ouvi uma notícia outro dia que aconteceu um acidente, a pessoa tinha morrido, a pessoa estava lá filmando, postou no Face, alguém da família tinha essa pessoa no Face e viu que a pessoa, o ente querido tinha morrido num acidente trágico pelo Facebook, entrou em parafuso. Imagina o choque, né? Então isso é muito complicado.
Porque essa questão, a gente não sabe como que cada um vai lidar com isso. Então, se a pessoa sendo preparada, entre aspas, né, chega lá, olha, vem cá, vou conversar com você, aconteceu isso, assim, eu quero que você... Né, já é difícil. Imagina o choque que a pessoa tem olhando lá, pega lá no Face. Então é uma questão muito delicada. Querido, por isso, olha, você já entendeu assim de uma forma geral o que a gente vai tratar aqui hoje, o que a gente vai tentar comentar no decorrer do tempo, tentar assim, de uma forma bem tranquila, caminhar por alguns assuntos. Por isso, se você conhece alguém que está aí lidando com esse momento difícil, marca ele, liga para ele, diz assim, olha, tem algo interessante sendo falado para edificar a sua vida. Se é você, né, e isso vai de alguma forma edificar a sua vida, compartilha com a gente, compartilha a sua experiência, porque é aquilo que a gente diz, a sua experiência pode edificar a vida de outro que talvez está passando pelo mesmo problema, a mesma situação, talvez acabou de perder alguém, acha que não vai passar aquele momento, aquilo não vai acabar nunca, e a sua experiência pode aí nos ajudar. Querido, olha só, o pastor Ricardo tá abrindo aqui, eu quero aqui pegar os nossos irmãos, ó, a Joyce, o Lucas, a Lutra Visão, o Felipe, o João, a Fernanda, Siqueira, a Thalita, a Adenir, José Eduardo Ávila, meu irmão, Deus te abençoe, viu, querido? O Ávila, o Lucas Vinícius, a Fernanda Martins, o Alex Rodrigues, o João Marcos, Luiz Antônio, o Neto e o Leonardo. Deus abençoe e marca aí pelo menos 3 amigos para a gente compartilhar desse tempo. Alguém aí? Nós estamos nas 2 redes hoje. Está aqui na página e na página do pastor Ricardo também. Estava aqui vendo aqui pela sua página, inclusive. Vou entrar aqui, dá uma olhada aqui. Ótimo. Porque, bispo, a família, né? A gente até estava, vou até aqui comentar algo, que a gente estava comentando sobre ministério pastoral. E uma das coisas que a gente estava comentando de experiências em culto fúnebre, que é uma coisa que eu particularmente tenho muito cuidado. Eu particularmente não é uma coisa que eu tenho, como que eu digo, facilidade para lidar. Eu tenho uma dificuldade muito grande, até mesmo por esse sentimento, ver a pessoa ali, aquele sofrimento daquele momento, é uma coisa muito difícil. Porque é um ambiente que não é apenas o sentimento da partida. Sim. Há vários sentimentos envolvidos num ambiente só. Sim. E outra, a minha saudosa avó dizia assim para mim, que nessas horas, as palavras, elas são nossas inimigas. Porque quanto menos falar nesse momento... Quer ver uma coisa interessante que a gente faz costumeiramente quando chega no velório? No velório, morreu uma pessoa, um ente querido de alguém, a gente chega... Como é que chega no velório? Como é que você chega? A primeira coisa que a gente deveria fazer é ler os sentimentos, né? A gente vai fazer, tudo bem? Como é que você está? Tudo bem? Mas é o costume, né? Às vezes vê pessoas no velório que a gente não vê há muito tempo. Sim. Aí fala, rapaz, quanto tempo, e como é que tá a vida e tal. Momento difícil, às vezes a gente fala alguma coisa fora, né, do contexto ali, e pode soar mal. E aí até aquilo que o senhor tocou, né? Às vezes não é nem por maldade, Não é por maldade. é mecânico, né? É automático. Está tudo bem? Não fez a leitura do ambiente, aquele... A melhor coisa é chegar no silêncio, né? Às vezes um abraço vale mais do que 50 mil palavras. E também, bispo, é aquela coisa, às vezes não conviveu, não tem aquele contato, e às vezes chega como se querendo passar aquele... Sabe, soa uma coisa meio artificial.
não tem aquele contato todo, aquela amizade toda. Aí chega, às vezes pessoas que têm intimidade, que têm a vivência com a pessoa, chega alguém que não tem nada a ver, e vem e chora mais que todo mundo, né? Uma coisa meio estranho. Então, é uma questão muito complicada. Agora, nessa questão de lidar com a morte, é uma coisa bem assim que se sentem tão espirituais que elas se colocam numa posição. Eu olho para Jesus. A Bíblia diz que Jesus, Lázaro já está sepultado. Ele vê a dor das irmãs, os amigos em volta chorando. A Bíblia diz que Jesus se moveu profundamente no seu espírito. Agora, bispo, se Jesus, será que nós somos mais espirituais que Jesus Cristo? Se Jesus se moveu profundamente no seu espírito, quem sou eu? Compaixão, né? Compaixão, sentiu a dor, chorou. Jesus chorou, né? Aquilo tocou profundamente ele. Ver a dor do ser humano, porque uma coisa que o bispo estava comentando aqui, antes da gente até começar, o homem não foi feito para isso. Sim. O fato da gente não saber lidar com a morte é porque nós não fomos feitos para isso. E isso, talvez esse seja o nosso ponto de partida. Talvez você está aí assistindo, já fazem alguns minutos, perguntando assim, tá, mas e como é que eu vou lidar com a morte? Talvez esse seja o nosso ponto de partida. Nós não fomos feitos para a morte. Nós não fomos programados, criados, projetados para morrer. Sim. Então, a nossa dificuldade parte, querido, do princípio que a gente não foi criado. A morte entra como resultado da desobediência. Sim. Então, não fomos criados para tal, mas fruto da desobediência. O salário do pecado é a morte. Agora, tem uma coisa muito interessante, que muitas pessoas veem a morte como uma maldição, né? O que Deus pronunciou no princípio foi no dia em que comeres do fruto desta árvore. E é uma coisa boa da gente interessar, já que o tema da live está escrito, não é da fruta. As pessoas ficam procurando uma fruta, né? É do fruto desta árvore, certamente morrerás. Interessante falar de morte num ambiente que a morte não existia. Justamente a questão que nós estamos colocando. Como é que eu vou lidar com a morte se eu não fui criado para isso? A morte não faz parte daquele contexto. Sim. Não é? A morte não faz parte daquele contexto. Então, certamente morrerás. A morte já era um dispositivo, vou colocar dessa maneira, porque no caso do homem pecar. Porque Deus é tão tremendo, tão maravilhoso, que se você não participou na imersão do tabernáculo, nós tocamos nesse sentido profundo da criação do homem, o primeiro tabernáculo, foi maravilhoso. O bispo também deu uma aula sobre a criação, também certamente entra nesse sentido. Meu querido, quando Deus fez o homem, formou o homem, já formou sabendo que o querubim ungido cometeu o seu pecado, né? Mas pecou e não tem como se arrepender, não tem salvação, não tem como voltar atrás. Uma estrutura completamente diferente do homem. Então o homem, no relacionamento com Deus, e ao comer da árvore da vida, o homem tem vida eterna. Por isso Deus vai vetar, depois que o homem peca, o acesso à árvore da vida, para que o homem não fosse um pecador eterno. E aí a morte entra justamente nesse sentido. Porque a morte, é muito interessante isso, porque tem 3 coisas que vai acontecer no corpo, na alma e no espírito. E no espírito, quando nós cremos em Cristo Jesus,
nascemos da água e do Espírito, somos salvos. Mas aí tem o processo na alma. E por último, no corpo. E no corpo é justamente na morte. Porque Paulo vai dizer de uma forma maravilhosa que nós, quando os que estiverem vivos serão arrebatados, mas não precederão os mortos. Porque os mortos ressuscitarão primeiro. Então é a redenção do corpo. É a redenção do corpo. Agora veja, é justamente essa questão da morte. O homem morre, o homem não é eterno, porque se fosse, uma vez pecou, está separado de Deus eternamente, né? Agora o homem morre e nessa morte ele tem a ressurreição, como Cristo diz. Então ele vai ver uma nova perspectiva. Então o homem não foi criado para a morte, mas Deus permitiu essa morte justamente para esse resgate do homem, para que o homem tivesse como voltar para Deus, não fosse separado de Deus eternamente. Então é bom entender que a morte não é uma maldição, né? Porque às vezes as pessoas pensam, a morte é uma... Não. Algumas pessoas, por não entender isso, julgam Deus de uma forma muito cruel. Até porque, né, a gente entendendo essa estrutura que o homem foi criado, diferente da primeira criação, né? Quando o diabo caiu em pecado, a estrutura que ele caiu não tinha como receber punição, porque era única. Então ele foi punido na sua estrutura. Já o homem recebeu uma estrutura que recebe a punição, mas aquilo só é a estrutura de fora. Para dentro ainda o homem tinha uma outra estrutura. Por isso a palavra dispositivo, como o senhor colocou, essa estrutura que a morte poderia alcançar, mas que não alcançava o homem por completo, talvez seja aí a mais apropriada. Paulo tem uma visão maravilhosa que quando ele entende o sacrifício de Cristo, a morte de Cristo e a ressurreição. Por quê? Porque a morte não teve poder sobre Cristo, sobre Jesus, porque ele era inocente, né? Ele era inocente. O que acontece? O salário do pecado é a morte. Então o aguilhão da morte é justamente o pecado. Uma vez que o homem pecou, então a morte entra em ação. Agora, como Cristo não pecou, a morte não teria poder sobre ele. É aí que a Bíblia vai dizer que ele venceu o poder da morte. Ele se entregou, ele levou sobre si os nossos pecados. Então, o justo padeceu pelo injusto, o inocente morreu pelo pecador. Então, você vê que aí Cristo, Paulo vai dizer assim, onde está a morte, o teu aguilhão? Quer dizer, onde está a morte, a tua vitória? Tragada foi a morte na vitória, a vitória de Cristo. Então, quer dizer, o poder que a morte tinha já não tem mais. Porque a morte separava o homem de Deus para sempre. Mas uma vez que Cristo morre por nós, e ele é o primogênito dentre os mortos, ele ressuscita, né? O texto áureo do batismo vai dizer que se nós com ele morremos, com ele nós ressuscitaremos. Então veja, isso que a morte tinha, já não tem mais. Não tem mais. Então isso dá para nós entender que Deus é tão maravilhoso que ele nos libertou do poder da morte. Agora, quando nós não entendemos isso, nós temos... Eu não estou falando, preste atenção, eu não estou falando da dor, eu não estou falando daquele sentimento, sabe, de vazio que a gente sente no momento que perde o ente querido, não estou falando disso. Eu estou falando do poder da morte. Porque quando nós não entendemos isso, nós julgamos Deus de uma forma muito cruel. Né? Por que Deus permitiu? Porque... Justamente porque dessa forma é que nós somos libertos desse poder da morte. É o último estágio da salvação, que é a redenção do corpo. No espírito já foi salvo.
né? O processo que se passa ao longo dessa caminhada cristã vai transformando na alma. Transformado pela renovação do vosso entendimento. É a alma. Agora, o corpo é o último estágio. Paulo mesmo vai dizer isso. Paulo tem uma visão clara disso. Paulo vai dizer justamente isso. Quem me livrará do corpo, o corpo do pecado, o corpo dessa morte? Quem vai me livrar disso? Porque é justamente a morte que vai me livrar disso daqui. Mas como nós não fomos feitos para a morte, nós não sabemos lidar com isso aí. E esse sentimento de não saber lidar com a morte, né, talvez seja a grande questão para lidar com ela. Porque as pessoas pensam assim, né? Eu perdi o meu pai com 50 anos e por isso eu senti muito, porque era alguém muito novo. Mas será que se tivesse sido com 150 anos não seria o mesmo sentimento? Puxa vida, né? Porque o que habita em nós não é a contagem de tempo. O que habita em nós é o sentimento de eternidade que eu possuo. Então eu tenho um sentimento dentro de mim de eternidade. Não é um sentimento de tempo. Olha, se tivesse vivido com 100 anos, estaria bacana. Não, não é a contagem de tempo. É o sentimento que foi implantado em mim. Eu não fui criado para morrer. Então não importa se é 50 ou 100 anos. Quando acontecer, eu vou sentir. E uma coisa interessante, parece que quanto passa, mais tempo passa, mais apegado a gente fica. Exato. O relacionamento vai se... Então, esse sentimento de eternidade, você entender que não foi criado para morrer, é a primeira parte para você começar a lidar com ela. Nós não fomos criados para isso. E não foi deixado uma receita para lidar com ela. Não. Até o texto, né, que o Senhor citou, onde está a morte, o teu aguilhão, essa forma como a morte era encarada, não apenas hoje, mas durante toda a imagem daquela senhora, né, exato, vestida de negro com uma foice na mão, né? Percebe que ela tem essa imagem já amedrontadora, esse negócio que cria esse medo. Agora, como bem falou o pastor Ricardo, em Cristo a morte passa a ter um significado diferente, porque foi vencida. E aí alguém pode pensar assim, pô, se Cristo venceu, por que a gente continua morrendo? Se Cristo venceu a morte, onde está a morte, o teu aguilhão, por que a gente continua morrendo? Porque ele foi o primogênito. Mas ele foi o primogênito, né? E a gente precisa ter a ideia daquilo que... agora nós estamos ficando chique aqui, irmãos. Então eu tenho aqui já já tem aqui na nossa frente aqui, a gente tem agora até, como é que chama aquele... Como é que chama isso aí? Teleprompt. Agora nós temos teleprompt aqui, irmãos. O negócio está ficando muito bom. Então, ele foi o primogênito a vencer a morte, mas vencer a morte num corpo ressurreto. Então, nós vencemos com ele de que maneira? Nós passaremos aquilo que ele passou, mas teremos a vitória porque seremos ressuscitados. E essa ideia da ressurreição, presta atenção nisso, a ideia da ressurreição, às vezes é aquilo que as irmãs de Lázaro falaram para Jesus, né? Quando Jesus disse, ele vai ressuscitar, eu sei que será naquele dia, né? A gente tem a ideia da ressurreição naquele dia, e aí entra a ideia do luto, porque a Bíblia vai dizer que será num abrir e fechar de olhos. Então eu gosto de entender, pastor Ricardo, que para a pessoa que morre, né, ela fechou os olhos e abriu. Sim. Para nós parece uma distância de tempo imensa. Para nós que passa pelo luto, que vai ter ausência, que terrível que é. Mas para a pessoa, um abrir e fechar de olhos. Sabe o que eu acho interessante? É quando na formação da mulher, a Bíblia diz que caiu um profundo sono sobre Adão, né? E aquele sono, na verdade, a Bíblia não fala que Adão morreu porque ainda não há o pecado. Sim. Então a morte é a questão do pecado entra a morte. Mas ali, na verdade,
esse sono de Adão é esse sono que o bispo estava falando. Que é uma linguagem que o Novo Testamento vai adotar como Sim, morte, né? sim, Os sono. que dormem. Porque Cristo vence os que dormem no Senhor. Né? Cristo venceu o poder da morte. Então, como a morte ainda não tinha entrado, então ali é um sono. Agora, veja que interessante, a gente não sabe quanto tempo Adão ficou nesse sono. Sim, sim. A gente só sabe que quando ele desperta, ele vê aquilo que Deus preparou para ele. Né? Mas a gente não sabe. É a questão que o bispo colocou para nós. É uma distância imensa. É um tempo, faz 10 anos, faz 20 anos, faz 30 anos. Mas para quem dormiu no Senhor, na hora que for chamado, né, na ressurreição, é como se tivesse dormido e abrido os olhos. Né? Eu fico pensando no Lázaro. Para Marta, glória, para Marta, o Senhor já faz 4 dias, mas para Lázaro não tinha essa noção do tempo. Tinha fechado o olho. Porque a noção do tempo é nossa. Sim. Passado, presente e futuro é para nós. Mas quem vive na eternidade não tem a dimensão do passado, presente e futuro. Numa aula de escatologia, a gente estava falando justamente de uma coisa muito interessante que cai nisso que o bispo tocou. Porque a grande tribulação, ela se dará em 7 anos. Né? 3 anos e meio de paz, 3 anos e meio de guerra. Então a tribulação, a grande tribulação, alguns falam os 3 anos e meio de paz e tribulação, e os outros 3 anos e meio de grande tribulação. Né? Mas é tudo a grande tribulação, mas amém. Então se coloca aqui, mas e aqueles que estiverem com Cristo nessa hora? Né? Eles vão saber que são 7 anos? Meu irmão, quem está no plano, nessa dimensão espiritual, não tem essa vão ser 7 anos para quem está na Terra. Agora, não tem essa contagem de tempo. Como é que você vai colocar Deus nesse espaço de tempo? Porque não tem como você... passou 10 anos. Para Deus, meu irmão, a Bíblia diz que Deus conhece o fim antes do início. Deus não é preso pelo tempo, ele é temporal. Então quem está com Deus, a eternidade, o período da eternidade, você não tem como contar. Não tem como a pessoa dimensionar quanto tempo. Quando a Bíblia fala de... É um termo teológico, né? Eternidade passada, quanto tempo é? Como é que você mede quanto tempo foi? Não dá. Não tem como. É a questão da morte. Porque a pessoa já não está mais nesse plano aqui de temporal, físico, temporal, que se conta dia, mês, ano. Não. Então eu concordo plenamente com isso. A pessoa fechou os olhos, abriu. Já? Já? É por isso que a Bíblia compara com o sono. Por isso que a Bíblia compara com o sono. Você vai dormir hoje, por exemplo, lá para meia-noite, e vai acordar amanhã lá para 6 horas da manhã. Ou às 8, como 18 horas de sono, né? Quem tem essa condição. Então, você vai dormir à meia-noite, você sabe qual você foi dormir, vai despertar. Mas enquanto você está dormindo, você tem essa noção do tempo? Não tem. Para você foi como se você fechasse os olhos como tivesse aberto. É justamente essa questão que o bispo colocou aqui. Então isso é muito, muito, muito importante para a gente até entender como lidar. Não é? A pessoa faz tantos anos, nós estamos sentindo que nós ainda estamos presos nessa questão temporal. E o sentimento fica mais intenso porque a gente tem um sentimento eterno dentro, que é atemporal, e um sentimento fora, que é temporal. Como o senhor bem disse, já fazem 10 anos, mas aqui dentro é atemporal. É como se fosse ontem. Exato. Por isso que às vezes a gente se pega, irmão. Veja bem, irmão. Por isso que às vezes a gente se pega, um ente querido que já partiu há um bom tempo, e vez por outra a gente se pega tomando um café, vendo as fotos, né? E a gente começa, parece que foi ontem. Porque a Bíblia diz, Eclesiastes, que Deus colocou a eternidade no coração do homem. Isso dentro.
Então, um sentimento atemporal aqui dentro, sendo confrontado por um sentimento temporal de fora. Puxa, 10 anos no tempo, mas aqui dentro parece que foi ontem. Parece que foi ontem. Meu Deus, parece que foi ontem. Eu estava sentado ali, conversando com ele. Né? E aí, quando a gente entra nessa nostalgia, a gente parece que a gente está vendo aquela cena. Essas cenas ficam marcadas. Mas quando a gente para ali e volta no nosso normal aqui, esse sentimento temporal aqui fora, meu Deus, já faz 10 anos. Né? Entra em conflito, né? Sim. Aquilo que é temporal com aquilo que é atemporal. E isso vai acontecer sempre, porque não tem como tirar esse, como o pastor Ricardo disse, que Deus colocou a eternidade, não tem como ser removido, não tem como ser mudado, não tem como ser transformado. Isso sempre vai confrontar o tempo. E por mais que o tempo passe, aqui dentro sempre vai ter o sentimento de atemporalidade. Sim. Que vai estar entrando em conflito, que vai estar... É onde as pessoas vão se pegar muitas vezes, né? E aí entra a ideia do não espiritualizar. Puxa vida, passou 10 anos. Mas mesmo depois de 10 anos, eu vendo uma fotografia, a lágrima escorre. Não tem como. Puxa, uma palavra, alguém que me fez lembrar, né? Eu estou lá na igreja, um hino que, puxa vida, tocava, uma reunião de família, e a lágrima escorre. Por quê? Porque aqui dentro existe esse sentimento atemporal. E isso é muito importante. Meu irmão, se Deus não quisesse que nós fôssemos humanos, Ele teria nos feito anjos. Isso é uma coisa interessante. As pessoas pensam que o espiritual é aquele que não é humano. Tem uma frase de um pastor uma vez em Ribeirão Preto, pastor Rodrigo Barusco, no Evangelho de Ribeirão Preto, numa conferência no dia de manhã, ele falou uma frase que eu anotei. A maior prova da nossa espiritualidade é a nossa humanidade. A maior prova da nossa espiritualidade é a nossa humanidade. Pessoas que parecem que nesse momento elas são tão espirituais que elas não conseguem se compadecer do outro. Né? Então, eu não sou muito espiritual, estou acima. E quando a gente olha para aquela passagem em que a viúva, lá em Naim, está levando o seu filho para o sepultamento, o contexto é que o sacerdote ele ficava a tantos metros do esquife, ou do morto que estava sendo carregado, porque se tocasse no morto, ele ficava impuro, ele não poderia mais ministrar, ele não podia entrar no templo. Eu vou pedir para o pastor Ricardo repetir isso para você. Como a religião lidava com a morte. Você imagina, o sacerdote não podia se aproximar. Não. Imagina a mãe. Exato. A mãe chorando, sofrendo, e o sacerdote ali, no culto fúnebre, está distante. Não podia se aproximar. Porque ele é muito espiritual. Porque a mãe, ela não quer nem saber se vai ficar impura, como a religião diz ou não. Ela está ali, ela está abraçando o filho. É a humanidade. Entende isso? Como é que a religião lidava com a morte? Muitas vezes a religião afasta a pessoa. Quando a palavra religião é para religar, ela começa a afastar a pessoa. Bispo, isso é tão complicado, é tão profundo, porque às vezes hoje em dia a gente vê pessoas que, quando supostamente se convertem, elas se afastam de toda a família. Pastor, mas a minha família, depois que eu me converti, se afastou de mim. É uma coisa. Agora, eu me convertei, me afastei da minha família, porque é tudo impuro. Chega um momento, acontece uma situação como essa, e como é que eu fico? Me afastei, carrego um sentimento, não é? E quando eu deveria estar perto, porque a palavra Naim, se não me falha a memória, é consolação. Então ali em Naim tinha que ter consolação. Mas não tem consolação. E só mais um detalhe, eles estavam saindo para fora da cidade porque também
o sepultamento tinha que acontecer Tinha que ser fora. fora das portas da cidade. Não poderia ser ali, Não. tinha que sair para fora. Contamina a cidade. Olha como a morte era interpretada nesses dias. Como realmente algo muito ruim. Agora, os sacerdotes vão à distância, Agora, porque eles não podem ficar impuros. ó, é que o senhor está falando aqui, está meio... Glória. O sacerdote da antiga aliança saindo da cidade à distância e o sumo sacerdote da nova aliança está vindo. Está vindo ao encontro. Está vindo ao encontro. E o sacerdote, os religiosos, estão todos à distância daquela mulher que está chorando, e ela chora copiosamente, né? É Lucas capítulo... Porque os ministros da antiga aliança tinham uma maneira de lidar com a morte, distante. O ministro da nova aliança, ele tem uma outra maneira de lidar com a morte. Enquanto o ministro da nova aliança está se aproximando, o da antiga aliança mantém a sua distância. A sua posição, a sua religiosidade. Então, olha que coisa interessante. Não, mas entendimento religioso, eu não vou chorar porque isso daqui é apenas um pedaço de carne agora. Em dias subsequentes dirigia-se Jesus a uma cidade chamada Naim e ia com ele os seus discípulos e numerosa multidão. Lucas 7:11. O 12 diz: como se aproximasse da porta da cidade, eis que saiu o enterro do filho único de uma viúva, e uma grande multidão da cidade ia com ela. Vendo-a, o Senhor se compadeceu dela. O ministro da nova aliança, o sacerdote da nova aliança se compadece da mulher que está chorando e se aproxima, não fica à distância. Então, aqui, ó, se compadeceu dela e lhe disse: não chores. Chegando-se, tocou o esquife e, parando os que o conduziam, disse: jovem, eu te mando, levanta. Sentou-se o que estivera morto e passou a falar, e Jesus o restituiu à sua mãe. Todos ficaram possuídos de temor e glorificaram, dizendo: grande profeta se levantou entre nós e Deus visitou o seu povo. Interessante que os sacerdotes, os ministros, a multidão, os religiosos, os fariseus ficavam à distância. Essa distância é justamente o não se compadecia, ou esse compadecimento artificial, né? Superficial, melhor dizendo. Eu estou acompanhando, mas de longe. Porque eu não toco, vai me deixar impuro. E como o senhor falou, o texto já deixa bem claro que para tocar no esquife, antes tem que ter compaixão. Ou seja, se a gente está falando como lidar com a morte, você já precisa entender isso, que precisa ter compaixão. Sem compaixão não dá para falar sobre morte. Não ficar julgando naquele momento de morte. Né? Chega, julga, porque fez isso, porque fez aquilo outro, porque estava desviado, porque... Não! Tem uma cena, né? Tá aí disponível no YouTube para vocês. Tem uma cena do filme do Lutero que é assim, pro tempo da época, terrível. Quando o Lutero chega na cidade onde ele vai pastorear, acontece o suicídio de um menino. E para a Igreja Católica na época o suicídio era inferno e tinha que ser sepultado fora do cemitério das pessoas, né? Até na hora da morte, o cara tem que ser separado dos outros. Não pode ficar junto. Tá morto, mas... E a família não entende isso. E Lutero toma uma posição ali, e isso fica muito nítido. Perceber esse embate com a religião, quando ele diz assim: olha, eu digo que esse menino ficou possuído pelo demônio, por isso ele se suicidou, e ele vai lá e enterra o menino no cemitério por conta própria, porque isso é a compaixão. A religião não te deixa enxergar, né? Às vezes a pessoa está mais preocupada se a pessoa foi para o inferno para poder, do que propriamente com a própria família que está ali. Isso. O João, a gente estava conversando aqui, o João estava falando, e é uma coisa muito interessante, eu comentei com o João. Incrível que as pessoas nesse momento estão mais preocupadas. Algumas pessoas, não, mas não tem salvação, não tem salvação. Parece que as pessoas estão mais preocupadas, estão
com uma vontade de ver a pessoa no inferno. Exato. Sabe? Não, mas como o João disse, mas não está escrito em lugar nenhum. E lá vai estar escrito. Né? Não, mas tá errado, a pessoa tem que estar pensando. Mas aí revela o sentimento da pessoa. Cadê a compaixão? Não tem compaixão. Agora, eu não estou nem preocupado mais com uma pessoa que morreu. Sim. A gente precisa entender, a pessoa morreu, mas tem várias pessoas no entorno, bispo. Uma família inteira. Uma família inteira. Amigos. Agora pensa numa mãe ouvir. Né? Nesse caso do Lutero, eu até entendo a forma como que ele colocou. Para contexto, esse menino foi traz até um alívio ao coração da mãe e falou assim, opa! Né? Agora, às vezes, bispo, a gente não consegue, essa questão da compaixão é tão profunda, que às vezes as pessoas não conseguem perceber a história que a pessoa passou. Ah, não tem Deus. Isso aí é falta de Deus. Bispo, a história, a falta da compaixão faz com que as pessoas não percebam a história que a pessoa viveu. É a mesma coisa de chegar hoje para, fulano desviou da igreja porque não tem Deus no coração, nunca teve Deus. Às vezes não vê a família, o contexto, pessoas que às vezes foram abusados às vezes por pessoas até da mesma família. Sim. Que se diziam os crentes, os espirituais. Aí a pessoa entra num conflito aqui dentro, que ela fala, pô, se esse cara é isso tudo e fez isso comigo, então essa história, as pessoas jogam fora. Sim. E olham só porque... A gente dizia aqui um pouquinho antes de começar, e eu dizia sobre essa ideia, né? Se eu pudesse, né, e tivesse essa autoridade para voltar atrás e poder refazer algo, uma das coisas que eu refaria era um culto fúnebre que fiz há anos atrás. E hoje a gente compartilhando aqui, eu entendo que refaria por falta de compaixão. Porque compaixão. Quando nós estamos começando o ministério, nós temos uma visão, né? A ferro e fogo. E se eu pudesse, voltaria, né? Não vou explicitar o caso aqui, até para não ficar... Sim. Mas voltaria por falta de compaixão. Talvez eu foquei tanto no erro da pessoa que eu me esqueci que atrás daquela pessoa poderia ter uma família toda que estava esperando uma palavra de conforto, e naquela ocasião, por falta de compaixão, eu foquei somente naquela situação. E talvez essa seria uma das coisas que voltaria e faria de novo. Eu acho lindo, bispo, falando isso, eu acho lindo que Jesus ele focava sempre na vida, né, e não na morte, né? Porque justamente a viúva, ele olha para ela com compaixão e diz, não chora. Aí ele toca no morto. E quem sabe os religiosos param para dizer assim, ficou impuro. Esse aí está impuro. De repente o morto levanta. E aí os que falam que ele ficou impuro vão falar o que agora? E essa é a diferença do ministro da Nova Aliança. Na antiga aliança, tocava no morto, ficava impuro. Tocava no leproso, ficava impuro. O ministro da Nova Aliança é aquele que toca no leproso, o leproso é curado. Se na antiga aliança você tocar e ficava contaminado, na nova aliança você toca e o que está em você passa para ele. Na antiga aliança era diferente. Sim. O que ele tem passa para você. Eu tenho medo de tocar no outro porque o que o outro tem pode passar para mim. Não na nova aliança. Na velha aliança. Agora, na nova aliança, eu não tenho medo de tocar no outro porque realmente eu fui chamado para tocá-lo. Sim, e isso é que você precisa. Você só pode tocar se tiver compaixão. Sem compaixão, pastor Ricardo, eu acredito que não dá para exercer o ministério. Não é pena, é compaixão. A pena, a dó, você olha e não faz nada, passa de largo. Agora, a compaixão é se colocar, a misericórdia é a miséria, é colocar o coração na miséria do outro. Míseros,
né? Córdia é colocar o coração na miséria do outro, é sentir o que o outro está sentindo, é ter a simpatia de ir lá, sabe? Abraçar, sentir, É chorar. a diferença da empatia e da compaixão. A empatia pode até sentir. Sim. Como você viu o que aconteceu? Mas não te move. Não tira do lugar. Você sente, você chora, mas não move. O que te move é a compaixão, é a ação, é o movimento em ação É chorar com o que chora. do outro. Né? Chora com o que chora. Às vezes, nesse momento, eu já vi muito isso, bispo. Às vezes eu falo, sabe, a sabedoria dos antigos, a pessoa está lá num velório, ela chega, ela abraça, ela chora. Aquele choro junto com a pessoa, às vezes, sabe, é uma coisa interessante. É uma coisa que é interessante, ao mesmo tempo eu, como sou novo, muito novo, eu muitas vezes não compreendo. Você vê que a pessoa está sentada lá, passou um tempo, ela até parou de chorar. Aí chega uma pessoa, dá aquele abraço, começa a chorar, a pessoa chora tudo de novo. Mas dizem que esse choro é para lavar a alma, né? Às vezes a pessoa chega, ela não fala nada. Ela não abre a boca, ela só chega, dá um abraço, começa a chorar. Tá as duas pessoas chorando juntas. Isso às vezes é mais profundo do que a pessoa chega, não, olha, fica tranquilo, querer pregar uma religião naquele momento, né? Ou tentar de alguma forma amenizar o que não dá para ser Porque não dá amenizado. para ser amenizado. Palavra nenhuma vai ser suficiente naquele momento. Foi melhor assim, tinha que ser. Às vezes essas palavras machucam mais, né? Não tem como. Irmão, na hora da morte, não existe uma palavra. Foi Deus que quis assim. Exato. Às vezes causa uma revolta, como que Deus quis isso? A pessoa que eu tanto amo, né? Foi Deus quis assim, né? Foi melhor assim, né? E isso precisa trazer para o nosso coração ensinamento. Sim. Porque são erros que a gente comete quase que diariamente, lidando com questões de sepultamento, de perda, de morte. A gente lida com isso diariamente. E às vezes pode desencadear uma série de conflitos. Você disse para mim que Deus achou melhor assim. Quer dizer que para Deus é melhor tirar do que curar? E pode desencadear aí uma série de conflitos. Então, lidar com a morte, querido, não é tão simples como parece. Mas o religioso vai achar que é muito simples. Porque agora eu já estou salvo, então eu sei para onde vai, então não tô... Mas às vezes a gente está lidando com pessoas que... E na hora da morte, até quem acha que sabe tudo isso, Meu Deus! confrontado com um sentimento. Eu vou dizer por mim, né? Quando eu deparei com a morte da minha mãe, o pensamento bíblico Não. na hora que te sustenta. Eu não estou dizendo de perder a fé, de negar. Eu estou dizendo que aquele impacto é terrível. Eu falo que é como um soco na boca do estômago que faz você perder todo o sentido. Meu pai, eu ainda não tinha conhecido a Cristo. E meu pai era o meu herói, né? Então, meu pai já estava doente. Meu pai tinha 4 pontos de safena. Meu pai fez ponto de safena numa época que hoje está muito moderno. Mas eu lembro que meu pai era um cara muito forte. E eu tinha 17 para 18 anos na época, não me deixaram entrar para ver. Eu vi meu pai, todo aquele processo. Só que meu pai estava com alta para aquele dia em que ele morreu. Minha mãe foi no Manuel de Abreu para tirar ele de lá 11 horas da manhã, que era alta. Só que quando chegou lá, o médico falou que não tinha alta, porque meu pai tinha piorado, tal. Quando foi 2 horas da tarde, ligaram para minha mãe subir lá. Aí me ligaram na empresa que eu trabalhava, uma vizinha foi me buscar. Quando a vizinha parou lá, o ônibus não chegava lá na época, era só o ônibus da empresa. Quando a vizinha chegou lá e falou, olha, sua vizinha está aqui, veio te buscar. Eu já imaginei, falei, alguma coisa ruim aconteceu. Então no trajeto, lá do Distrito Industrial, lá no Santa Terezinha, quase Vale do Igapó, de lá até o Manuel de Abreu, no trajeto eu já vinha
fazendo toda a leitura, né? Alguma coisa vai acontecer. Tentando se preparar. Né? Quando eu entrei e vi minha mãe sentada, quando minha mãe... E essa é a questão, às vezes a pessoa está até quieta, mas quando vê alguém da família, começa a chorar. Quando eu vi minha mãe chorando, eu entendi tudo. Eu entendi tudo. E eu já sabia, porque meu pai já estava num processo difícil. Mas aquela coisa que a gente... Olha o que eu estou falando. No trajeto eu já vinha internalizando aquele sentimento. Quando eu vi minha mãe, só que aquele negócio, não sei, não dá para explicar. Rapaz, eu tinha vontade de descontar a raiva no mundo todo. Eu queria quebrar tudo, sabe? Aquela coisa que você não sabe como lida no momento. Não. E eu não era cristão. Depois, eu passei por outras situações que eu pensava assim, agora como cristão já sei lidar. Sabe? É uma situação assim, é aquilo que o bispo falou, não é perder a fé, não é se revoltar com Deus, nada, mas é um sentimento assim que você fala assim, cara, parece que tira o chão debaixo do seu pé. E isso talvez entre em conflito com muitas pessoas, porque ela pensa assim, se eu passar uma mensagem de que eu perdi a fé. No momento de dor, no momento de luto, a pessoa se guarda porque na cabeça dela chorar e sofrer é achar que negou a fé, que não crê, que não... Mas é uma coisa completamente normal para o momento. Para o momento. É viver a tempo, como a Bíblia diz em Eclesiastes capítulo 3, que é tempo para todo propósito debaixo do céu. Quer dizer, é tempo de chorar. Tem o tempo de cantar. Agora, um grande problema é quando as pessoas não entendem esse tempo. Sim. Né? Aí a pessoa, no tempo de chorar, quer cantar. E aí passa a imagem que a pessoa quer passar de espiritual, ela passa de insensível. Né? Passa de uma pessoa que, pô, que coisa é essa? Né? Então a gente tem que entender o momento, respeitar o momento. Nós somos indivíduos. Cada um lida de uma forma diferente. Então respeitar a forma que o outro lida. Se nós somos tão espirituais assim, nós não podemos querer que todo mundo seja igual. Não dá. Não é? Às vezes, entender como um adolescente lida com a situação, como um jovem lida com a situação, como a esposa lida com a situação, como o filho lida com a situação, como o pai lida com a situação, a mãe lida com a situação. A gente entender que cada pessoa é diferente. Né? Então, aquilo que o bispo falou logo de cara, não tem uma receita para lidar com isso. Né? Não tem uma receita para lidar com esse sentimento. É uma coisa muito pessoal. Nós entendemos o que acontece com a pessoa, mas o momento da separação ali é uma coisa muito pessoal. Tem que ter uma compaixão muito grande. A compaixão é a palavra. E o próprio Deus, ele respeita o luto das pessoas. Deus respeita o luto. Né? Por que Deus respeita o luto? Porque Deus entende e entendeu muito mais hoje com Cristo esse tempo do luto. A gente vai ver isso no livro de Josué, quando Deus vai falar com Josué, ele vai dizer, Josué, meu servo é morto. Isso aqui não foi no dia seguinte. Sim, 40 dias. 40 dias de luto. Que Deus é esse, né? Só que também chegou o dia que Deus disse assim, olha, a partir de agora já não é mais luto. Deus respeita o luto, mas Deus também sabe que o luto precisa acabar. Sim. Né? Deus precisa entender, a gente precisa entender o que Deus também determina sobre os tempos. 40 dias de luto. Poxa, a vida é tempo para chorar, para se organizar, para... Talvez algumas pessoas, puxa vida, pastor, mas 40 dias ainda está tudo muito recente. Mas é um tempo propício para isso. Chorar, para estar ali, puxa vida. Porque isso que o bispo está colocando é muito importante. Porque às vezes, irmãos, veja bem, acaba vivendo uma prisão, a prisão desse luto. Porque às vezes a pessoa prende a outra, não deixa mais a outra viver. Quer ver um assunto? Ah, não ama. Você não ama. Como não ama?
Olha como isso pode se transformar numa cadeia. Eu quero falar isso de uma forma bem clara para não gerar problema e você não interpretar errado. Um exemplo bem clássico, nítido. Alguém perdeu de forma trágica um filho. E aí ele decidiu que não vai mexer no quarto do filho, vai deixar o quarto daquele jeito que o filho deixou e tudo mais. Aquilo se torna uma prisão. Se torna uma prisão. Às vezes tem outros filhos e a pessoa fica presa àquele filho que morreu. E tem um filho que está vivo. Que vai ter que viver aquele luto eterno, né? Um filho que está vivo, que às vezes perdeu um irmão, isso é muito sério, é muito delicado, por favor, entenda, é muito delicado de tocar. Com muito cuidado que eu falo isso, mas às vezes um filho morreu, e aí, como o bispo citou, o quarto, mexe, isso, aquilo e tal, mas essa prisão sentimental faz com que um filho que está vivo perca uma mãe. Ele vai viver o luto de um pai vivo. Que não acaba, né? Porque deixou de olhar para ele por causa do outro. Né? E que morreu. Então, como o bispo disse, eu vou usar essa expressão, e como uma expressão e não como um tempo, 40 dias, o tempo de chorar, de plantear, tá ali. Agora é tempo de tirar a roupa do luto. E não é esse tirar a roupa do luto não é dizer que deixou de amar. Você... Não. Eu entendi. Agora eu preciso dar continuidade à vida. Quando Deus estava falando com Josué e dizendo, Moisés, meu servo é morto, ele está dizendo, agora levanta Josué. Quer dizer, é um momento de continuar a vida. Às vezes também, bispo, perdeu-se um esposo, né? Perdeu o esposo lá tal, e a pessoa é nova. E às vezes os filhos prendem, não vai casar mais, não tem relacionamento mais ninguém, prende a pessoa, amarra o corpo do morto na pessoa, a pessoa não pode mais ter vida. E às vezes a pessoa tem que ser uma escolha da pessoa. Eu conheço minha mãe, depois que meu pai faleceu, ela tocou a vida dela para frente e boa. Às vezes a pessoa tem essa condição, ela vai viver para os filhos, para os netos, ela está satisfeita. Sim. Mas tem pessoas que às vezes ela tem uma necessidade, olha, eu conhecer uma outra pessoa, vou refazer minha vida. Isso não quer dizer que deixou de amar a pessoa que faleceu. E o luto, o luto, né, se transformando numa cadeia, não permite dar continuidade à vida. A vida para, né? A pessoa morre junto com a outra. Talvez você está aí agora e quantas coisas você tem que você precisa deixar ir para que a vida possa seguir o curso, mas está se detendo nessa prisão junto com alguém que já foi, que não consegue deixar a sua vida seguir o curso. Sim. E isso é um problema sério. Talvez você está aí agora assistindo ou vai assistir esse vídeo depois, que está aí com roupa, está aí com tanta coisa que poderia ir. A questão da compaixão. Às vezes pessoas que até precisam. Sim. Não é? A pessoa precisa. Você sabe de alguém que você pode passar essas coisas. E outra, o sentimento que você tem está aqui, ó. Nunca mais vai sair. Sabe? Esse amor que você sente, o que você viveu, isso ninguém pode tirar de você. Né? O que eu vivi com meu pai, cara, ninguém nunca, sabe, nunca vai tirar, jamais. Então não é a peça de roupa que está guardada, não é, sabe, eu acho até interessante, eu tenho lá, das minhas filhas lá, peças de lembrança lá, o primeiro sapatinho, de quem está vivo. Lembrança para a vida. Para a vida, lembrança para a vida. Né? Agora, do que passou, tem que guardar aqui as coisas boas mesmo. Né? Porque algumas pessoas guardam as coisas ruins, também paralisam a vida. E aí, último ponto aqui para a gente encerrar essa noite, que é a questão do remorso. Então a gente, como pastor, a gente encontra muito remorso na hora de velório. Muito mesmo. Porque, presta atenção, por mais que seja difícil,
por mais que seja um período complicado lidar com a morte, aquele que sabe que fez tudo o que podia durante a vida, por mais difícil que seja, ele cumpriu seu papel. Eu compartilhei com meu pai, eu compartilhei com a minha mãe, eu tive com os meus irmãos, eu usufruí desse tempo. Agora, aquela pessoa que faltou em algum momento da vida, vai querer recuperar isso na hora do velório, na hora do sepultamento. Só que aí já não é mais possível, pastor. Sim. E aí que a dor se intensifica, né? E aí que a dor se intensifica. A dor do remorso deve ser uma das piores dores para ser carregada. Agora, uma coisa muito importante, a pessoa precisa se libertar dessa dor. A pessoa precisa se libertar, porque a pessoa precisa se perdoar. A pessoa precisa se perdoar. E tomar isso como uma lição, uma experiência para não continuar vivendo. Porque muitas pessoas não se libertam disso, bispo. A pessoa fala, puxa, eu devia ter feito isso, olha, eu não pedi desculpas, eu não pedi perdão, terminou a história ali e tal, aquela coisa toda. A pessoa continua vivendo aquilo com outras pessoas que estão vivas. Sim. Sabe? Então isso é muito importante. Se perdoa. Em nome de Jesus, se perdoa. Sabe, pastor, você errou. Talvez você não tinha maturidade no momento. Sabe, você não tinha essa consciência que você tem hoje. Você aprendeu. Então, se aprendeu, não repita o erro. Porque às vezes, com esse remorso, você não deu tempo de retratar com alguém e tal. Você carrega isso com você e sem perceber, você está deixando de viver o que você poderia viver com outras pessoas. Talvez foi com um irmão, talvez foi com um pai, talvez foi com uma mãe, sabe? Foi com um cônjuge. E aí hoje você carrega isso com você, esse remorso, e você, se foi com a mãe, hoje você não se dá com o pai. Se foi com o irmão, hoje você não se dá com outro irmão. Você carrega essa prisão espiritual, está acorrentado por esse sentimento. Liberte-se disso, peça perdão a Deus. Tem um vídeo, pastor, na internet, tem um vídeo na internet, não sei se, outro dia eu comentei até na igreja, de uma pessoa que esteve até em São Paulo na imersão, que eu fui participar lá, essa pessoa estava, e esse vídeo rodou a internet esses tempos atrás, e ele falando justamente sobre essa questão do perdão. E um rapaz fala, como é que você lida com a situação que você teve seu irmão, que você ficou tanto tempo sem falar com seu irmão, quando você voltou a falar com seu irmão, deu pouco tempo, um mês, ele morreu. E você não teve a oportunidade de falar para ele tudo que você queria falar, quanto você amava ele. E aí essa pessoa diz justamente isso. Ele fala, escuta, você acredita que aquilo que está dentro do caixão é o seu irmão ou é apenas o corpo dele que ficou lá? Não, é apenas o corpo. Então fala para ele agora. E aí ele fala, mas como? Ele fala, fecha os teus olhos e pensa no seu irmão e tudo que você gostaria de ter falado para ele e que você não falou. Certo? Fecha os teus olhos. Eu vou te dar um abraço. Na hora que eu te dar um abraço, você fala tudo que você tem vontade. Na hora que o cara deu um abraço nesse moço, esse moço realmente não conseguiu falar. Ele gritava e chorava. Isso só mostra o quanto ele carregava aqui dentro dele, que estava preso dentro dele. Sabe, quando eu vi esse vídeo, eu fiquei tremendamente impactado, porque eu percebi quantas pessoas carregam coisas aqui dentro que não conseguem pôr para fora. E aí esse moço era completamente travado no sentido de que ele não conseguia se relacionar com as outras pessoas. Porque aquilo que ele colocou dentro dele, que ele não irmão dele, ele travou a vida dele, que ele não conseguia viver com o outro. Ele não conseguia viver com o colega, ele não conseguia viver com a noiva, a namorada, com o pai, com nada. Porque ele se culpava por causa disso. Então, isso é importante, sabe? Se libertar disso aí. Você não conseguiu. Você aprendeu alguma coisa com isso? Então, se você aprendeu, sabe, não carrega mais isso com você, não. Porque, às vezes, uma mãe está deixando de ter um relacionamento bom com o filho. Aí vai acontecer o quê? O ciclo.
outra pessoa vai sofrer com isso. Aí quando a pessoa partir também, aí eu vou cair mais uma para minha conta. Então, liberte-se disso. Não consegui viver isso com as pessoas. Eu vivi uma situação assim. Quando eu era garoto, eu tinha minha avó, que para mim era, né, a pessoa que eu amava demais, dormia no mesmo quarto, como costumavam dizer, menino criado pela avó, né? E quando minha avó morreu, eu não estava na minha casa. Eu estava bem longe, estava na Baixada Santista. E quando veio a notícia que minha avó tinha falecido, eu não quis voltar, eu também. Eu não vou voltar. Porque eu não queria ver minha avó morta. Mas isso trouxe o quê? Um julgamento de muitas pessoas. Como? E não sei o quê. E esse julgamento das pessoas, quando a gente não está preparado, às vezes a gente absorve. Sim. A gente absorve. E eu vivi um bom tempo com a minha mãe de problema por causa disso. Porque eu tinha medo de que, de repente, acontecer com a minha mãe e eu não estar ali. Entendeu? E graças a Deus com a minha mãe foi completamente diferente. Mas eu tive um entendimento depois que o que eu vivi com a minha avó, como o bispo falou, tudo que eu tinha para viver com ela, eu vivi em vida. Sabe? Brincava, quando ficou doente, carreguei no colo e tudo. Depois que estava morta, não tinha mais nada que eu fazer. Não carrega um remorso, né? Poxa, se eu pudesse... Se eu tivesse feito isso, se eu tivesse feito aquilo, se eu tivesse aquilo outro. Mas não fez justamente porque não fez. E aí quer tentar encontrar naqueles últimos minutos resposta que não teve uma vida inteira. Uma vida inteira. E teve oportunidade. A questão maior do remorso é teve oportunidade, não quis. Ah, mas por que aconteceu isso? Aí é a ideia do perdão. Como que eu quebro essa roda? Como que eu quebro esse ciclo? Eu não consegui viver isso com essa pessoa, eu não tinha maturidade suficiente, eu não tinha experiência, ou era muito novo, ou era muito turrão, ou levava as coisas. Ok, não consegui viver isso com essa pessoa. Isso me magoou, me entristeceu. Mas eu posso quebrar isso. Eu vou viver isso com as outras pessoas que estão vivas agora. É lindo a passagem, talvez a gente já encerrando, é interessante a passagem que Davi, ele comete um grande erro na sua vida. E esse erro vai reverberar na família dele. Davi, ele tinha a oportunidade de ter a mulher que ele quisesse, mas um dia ele bateu os olhos na mulher de um dos seus soldados. E é interessante que Davi, como o bispo usou a expressão, teve a oportunidade. Davi manda perguntar quem é ela. Então falam quem é ela. Davi, então, ele tem a consciência de quem é ela. Davi tinha um exército poderoso, mas tinha 37 homens, que era, como podíamos dizer, a tropa de elite. Os valentes. Né, os valentes, os escolhidos. Dentro desses 37 tinha um que se chamava Urias. Está na lista lá dos valentes de Davi. Pode procurar para você ver. Então, peraí, se Davi não conhecia o exército inteiro, mas aqueles 37 ele conhecia. Como se não bastasse, essa mulher, ela era neta de um dos seus conselheiros. A Bíblia chama esse conselheiro de Aitofel e diz que naqueles dias a palavra de Aitofel era como a palavra do Senhor. Então, poxa, será que Davi, se não conhecesse que era a mulher de Urias, será que não sabia que era neta do conselheiro dele? Mas Davi ainda assim manda chamar aquela mulher. E aí ele tem relações com ela e depois despede ela. Manda ela embora para a casa dela. E ele só vai ficar sabendo dela outra vez quando ela manda avisar que está grávida. E Davi trata de uma forma muito insensível. Ele manda chamar o marido dela da guerra para que ele pudesse ir para casa. Só um detalhe, você prestou atenção, ó, tudo aquilo que você faz, não resolve e manda embora, mal resolvido, uma hora ele te manda notícia. Volta, né? Bate uma hora chega a notícia. E então, Davi tenta fazer com que o seu soldado vá para casa para dormir com a esposa e pense que aquela gravidez é fruto do relacionamento do marido e da mulher. Só que o soldado se mostra mais honrado que o rei. E ele diz que não vai de forma alguma. Como que eu posso ir para minha casa dormindo debaixo do meu teto, tranquilo e sossegado, se meus irmãos estão na guerra? E o soldado vai dormir na porta do palácio. O Davi, não contente, ele traz o soldado para comer com ele, e embebeda o soldado, e ainda assim o soldado não vai para casa. Então Davi manda uma carta através do soldado para chegar no Joabe e põe ele na frente da guerra, que é para ele morrer.
vem a notícia que o soldado morreu, não só Urias, como outros soldados. E Davi continua na sua insensibilidade. Ele diz, ó, a guerra é assim, uns morrem, né? A gente ganha, a gente perde. Até que Natan vem confrontar Davi. E mostra para Davi o erro dele. Então, nesse momento, Davi manda buscar Batseba. E o filho que Batseba está esperando de Davi vai morrer. Nasce, está doente, Davi entra num jejum, não quer comer, não quer beber, orando pela criança. Os homens de Davi, quando ficam sabendo que a criança morreu, temem trazer a notícia para Davi, porque diz que enquanto a criança estava viva, Davi não come, não bebe. Então agora, sabendo que está morto, o que Davi não vai fazer? Mas eles não entendem que Davi estava orando pela criança, porque ele reconhece que o erro era dele. O pecado era dele. Ele tinha cometido um erro muito grave. Então, a criança morre. Davi é um camarada que tem uma percepção muito grande, ele percebe o burburinho no palácio, ele percebe que a criança morreu. Ele se levanta, ele vai lá, se lava, né, se veste e vai comer. E as pessoas acham aquilo um absurdo. Dizem, mas como? Quando a criança estava viva, você estava jejuando, agora que morreu, o que você estava fazendo? Mas ele entendeu, ele falou assim, eu fiz o que eu podia pela criança, eu entendi. O que ele diz? Ele não vai voltar para mim. O máximo que pode acontecer agora é eu ir até onde ele está. Então Davi diz, Davi entendeu isso daí. Não vou mudar a situação agora. Aquilo que eu fiz de errado, certo? Deus já me mostrou que eu fiz errado, eu já entendi o que eu fiz errado. Tanto que Davi disse, pequei. E Davi já tinha sentenciado, é a morte. Realmente, adultério e assassinato era a morte. Davi disse, pequei. Natan vai dizer para ele, Deus perdoa o teu pecado, você não vai morrer. Ele entendeu o que ele fez de errado, ele compreendeu o erro dele. Mas agora, que não vai resolver ele ficar agora se remoendo pelo erro e dizendo, errei, nunca mais. Não, ele passa aquele momento de dor, ele vai se deitar com Batseba e tem um novo filho. E aquele novo filho, interessante que ele põe o nome do filho de Salomão. Mas é uma passagem tão linda que a Bíblia diz que Deus chamou a Salomão de outro nome. A Bíblia vai dizer que Deus chamou ele de Jededias, amado do Senhor. Por quê? Porque Davi entendeu o seu erro. Opa, o fruto do pecado, Deus não ama. Mas quando a gente se arrepende, aquele que confessa o seu pecado e deixa, alcança misericórdia. Quer dizer, cara, errei, fiz errado, não deveria ter lidado daquela maneira. Sabe, o meu relacionamento talvez com meu pai ou com a minha mãe não foi o melhor possível, eu errei. Mas hoje que eu entendi que eu errei, eu não vou ficar carregando esse remorso. Porque senão eu vou continuar errando com outras pessoas, cometendo o mesmo erro. Então Deus, olha, me perdoa, certo? Eu agi errado, agora que o Senhor me trouxe entendimento, eu não vou agir assim agora. Com meu filho eu não vou agir assim, com a minha mãe eu não vou agir assim, com meu pai eu não vou agir assim. Viver da mesma maneira, eu vou procurar o que eu não consegui fazer com aquela pessoa, eu vou procurar fazer agora, com esta pessoa, vou aprender com os meus erros. E parece que isso só acontece no momento do luto. Sim. A gente precisa aprender como lidar com a morte. Como lidar com a morte? A gente precisa aprender. Porque a vida vai continuar. O Salomão vai dizer que estar na casa do luto é melhor do que estar numa casa de festa. Até para poder trazer uma ideia de que a morte também ensina. Ensina. Esse ensinamento da outra. A morte ensina. E eu gosto de dizer que a morte ensina duas coisas. Primeiro, uma hora acaba. Esse tempo que a gente tem não é para sempre. A brevidade da vida é curta, é rápida e você não sabe até onde vai. A nossa vida é como um conto ligeiro, um vapor. E a segunda, a primeira é que a vida vai acabar. E ao mesmo tempo que a vida acaba, para outros ela continua. Sim. Então, a casa do luto, ela ensina, olha, um dia nós estaremos aqui.
Hoje eu estou em volta de um caixão, mas amanhã eu estarei ali e outras pessoas estarão em volta do meu caixão. E as lições que ela ensina são preciosas. Por isso, deixa eu dizer para você, abrace agora, beije agora, perdoe agora, porque amanhã, se você não fizer isso amanhã, isso só vai ser remorso. Remorso. Se perdoe agora, né? Porque depois que passa, não tem como perdoar. Então se perdoe para que você possa viver, para que você possa amar. Como o bispo falou, ama agora, abraça agora. Talvez você não está abraçando agora porque está carregando um remorso. Só que, como o bispo, sua vida vai passar, meu irmão. Sua vida vai passar, meu irmão. E depois não tem mais como abraçar. Né? Aí acabou. Tem um texto na Bíblia que fala de um rei e diz que ele morreu sem deixar saudades. Que triste isso, né? Que triste. Morreu sem de si deixar saudades. Como será que esse cara viveu? Como será que ele viveu? Que disse é aquela expressão triste, pesada, como os pentecostais vão dizer, é forte, né? Que diz assim, né? Já foi tarde. Muito triste isso. Morreu sem de si deixar saudades. Como é triste. É um legado terrível. Que triste, né? Que triste, que triste, que triste. Por isso, viva de uma maneira que quando você for, o legado não seja esse. Alguém tem uma história para contar, alguém pode dizer assim, puxa vida, aquela comida que ela fazia, só ela fazia. Isso é demais. Olha, eu não gosto muito de comer frango, mas minha mãe fazia um frango que hoje eu faço por causa dela. Só que tinha uma coisa que minha mãe fazia que eu nem me atrevo a fazer. Era uma rosquinha de leite condensado. Rapaz, toda a gente fala, meu Deus. Quer dizer, essas coisas ficam. O legado fica. Né? Então o rei morreu sem deixar saudade. Agora, o que a gente vai deixar? Né? Então, a gente vai deixar justamente isso, o abraço que a gente deu, a oportunidade de ter beijado a pessoa amada e não beijou. Essa é a hora. Essa é a hora. Tome talvez esse momento difícil que você está atravessando na sua vida como uma lição preciosa, porque por mais que você amava quem foi, ainda ficaram pessoas que precisam ser amadas e que precisam de você. A vida não parou, a vida segue e você mais do que nunca precisa entender essa grande verdade no seu coração. E a nossa oração, desejo é que isso contribua ao menos um pouco para que você possa aí ter algumas ferramentas a mais para lidar com esse período tão difícil da vida que é a morte. Se você quiser que a gente continue isso, coloca aí, falando sobre esse assunto na semana que vem, aí você compartilha aí, marca aí. Ou assunto que quiser também. Exato. De repente tem um assunto que a pessoa quer ver aí, coloca aí nos comentários. Aliás, é até bacana a gente abrir essa semana uma enquete, qual assunto seria interessante para a próxima live, né? Sim. E aí a gente compartilha e você marca aí qual é o assunto. A gente bate um papo junto aí. Né? Aproveita hoje, aproveita agora, né? Que a gente comentou tudo isso, aproveita agora aí, acabando a live aí, vai dar um abraço em alguém, né? Às vezes teve uma discussão, a gente não sabe, né? Quem sabe Deus está usando aí. Teve uma discussão aí, vai dormir um virado para cada lado. Rapaz, tem uma oração que o judeu faz que chama Modéani. Quando ele acorda, a primeira coisa que ele faz, antes mesmo de se lavar, é que ele faz. Ele agradece a Deus porque Deus devolveu o fôlego de vida. Ele diz que todo dia Deus, né, recolhe, e quando ele acorda é porque Deus deu a oportunidade dele viver mais um dia. Né? É uma dádiva de Deus, é o chamado presente. O hoje é um presente mesmo de Deus. Então aproveita, porque amanhã, meu irmão, eu sei que é pesado, mas como o tema foi esse, como lidar com a morte, amanhã eu não sei como é que vai ser não. Né? Então aproveita hoje, vai lá, dá um abraço quem tem que abraçar, pede perdão para quem tiver que pedir perdão, procura corrigir, aí sabe que nós somos falhos mesmo, nós somos falhos, mas
vamos procurar, né? Dar uma olhada, né? Um filho, uma filha, um irmão, uma irmã, alguém da igreja, de repente, vai lá, aproveita, uma pessoa que você quer mandar um alô, de repente você pega o celular e a pessoa está longe. Hoje é uma facilidade, né? A pessoa faz a chamada de vídeo. Já tá está lá, frente a A frente. pessoa está lá em Curitiba e a gente tem um casal da igreja que estava no Canadá no final do ano passado e a gente conversava pelo celular. Estava lá do outro lado do oceano e a gente conversando aqui. Quantas vezes a gente perde a oportunidade, né? Antigamente, sabe como que era, bicho? Era a carta, mandava pelo correio, demorava para chegar, né? Hoje a pessoa manda um e-mail, um WhatsApp, É na hora. né? É na hora. Não Então, perca tempo. Não deixa para depois, filho. Não deixa para depois. Porque é melhor você lidar agora com a ousadia, a coragem, a humildade do perdão, do que depois ser dilacerado pela dor do remorso. A dor do remorso não se compara com a humildade de pedir perdão. Então, Deixa o orgulho de lado, fica aí vaidade. um grande momento aberto para você tomar aí algumas atitudes para que você vá mais preparado para esse ambiente que eu posso dizer, não tem como chegar lá preparado, mas pelo menos com algumas ferramentas a mais para lidar com esse dia de terrível. uma forma, né, menos traumática, né? Queridos, Deus abençoe grandemente a sua vida. Os nossos irmãos aqui já estão com os olhos pedindo. Nós demos café, mas não foi a dose suficiente. Semana que vem a gente aumenta a dose do café. Glória. Mário, Joãozinho, Fê, Deus abençoe. Obrigado. E mais uma semana. Glória a Deus. Deus abençoe. E até a semana que vem. Paz, amigos, paz, irmãos, Deus abençoe. E não esquece não, coloca aí, ó, um tema, de repente um tema que você quer ver a gente compartilhando aqui, coloca aí pra gente que vai nos ajudar bastante, viu? Fica com Deus, uma boa semana. Shalom.